O Bastidores conversa agora com o deputado Capitão Derrite, que é secretário de Segurança licenciado de São Paulo. Ele está ao lado da nossa repórter, Luciana Amaral. Lu, você abre então a entrevista, já que está pessoalmente com o deputado, e joga aqui para o estúdio na sequência, pode ser? Tá ótimo. Tudo bem, Tainá? Boa tarde a você, ao Uribe, a todos que nos acompanham aqui na CNN. Primeiramente, agradecer a presença do senhor aqui por ter aceitado o nosso convite da entrevista. Bem, eu vou começar então sobre o mérito, o principal cerne do projeto de lei que busca limitar as saidinhas de preso. A perspectiva é que seja votado hoje ainda aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Então, relator, eu gostaria primeiro então de saber o que muda em relação às saidinhas atualmente e por que o senhor considera ser importante limitar essas saidinhas, mas mantendo algumas exceções para estudos dos presos. Bom, é um prazer falar com vocês e tirar todas as dúvidas a respeito desse tema. Esse projeto ele começou desde o primeiro ano do primeiro mandato meu e depois uma articulação com o presidente Arthur Lira, eram mais de 70 propostas que tratavam desse tema das saídas temporárias. Eu reuni todas elas, eu tinha uma proposta que eu arquivei para poder ser o relator da matéria ao plenário. Indo ao plenário apresentei um substitutivo que foi usado o PL 2253 como base, porque era o projeto mais antigo de 2011 que falava sobre esse tema. Basicamente o projeto prevê três coisas importantes. Primeiro, acabam aqueles feriadões de 7 dias que todos os presos do regime semiaberto praticamente eram liberados sem nenhum critério, durante 5 oportunidades e ficavam 7 dias na comarca onde eles cumpriam, eles informavam a sua residência e seu domicílio. Então a gente acaba com esses feriadões. O segundo ponto, o retorno do exame criminológico para qualquer progressão de regime volta a ser uma obrigatoriedade, isso é muito importante também, haja vista que hoje só se analisa o bom comportamento do preso, seja ele do regime fechado, do semiaberto, para que ele progrida do regime. E nós sabemos muito bem, ainda mais quem trabalha com isso nos poderes executivos estaduais, que os presos que são líderes de facções criminosas ou pertencem a organizações criminosas, eles sempre vão possuir e possuem bom comportamento no presídio. Então agora você aplica a obrigatoriedade do exame criminológico para o retorno, aliás, para a progressão do regime. E um terceiro ponto, amplia a possibilidade de monitoração eletrônica para outros regimes de cumprimento de pena. O que isso significa? Que hoje a tornozeleira eletrônica utilizada para o regime semiaberto vai poder ser utilizada, por exemplo, no regime aberto do cumprimento de pena, que isso já é algo que está fazendo em São Paulo, num acordo de cooperação com o Tribunal de Justiça, só que agora com uma segurança jurídica na própria lei. Deputado, tudo bem? A Tainá Falcão falando contigo agora. Boa tarde, obrigada pela entrevista. Deputado, a gente se debruçou sobre esse projeto, conversou com gente da oposição, do governo. Entre aqueles que são contrários à medida, o argumento que a gente ouve, eu queria ouvir sua opinião em relação a isso, a sua justificativa, é que o projeto ele é muito calcado numa lógica punitiva. Por exemplo, dentro do governo, a gente sabe que o próprio ministro da Justiça é contrário a acabar com as saidinhas. Há um entendimento ali no entorno dele de que compromete o bom comportamento do preso e a ressocialização. Um outro ponto é em relação às despesas. Eu te dou como exemplo o que aconteceu agora com os presídios federais, né? A gente está vendo um pente fino sendo feito a partir de Mossoró e os presídios de segurança máxima praticamente abandonados. Há um questionamento sobre de onde sairá o recurso para, por exemplo, poder bancar por mais tempo gente que não vai poder usufruir da saidinha. Em relação à retomada do exame criminológico também, qual será o custeio para a retomada dessa medida? Olha, essa é uma dicotomia que a gente vive no Estado brasileiro. E eu vou te dizer que desde a Lei de Execuções Penais de 1984, pensou-se muito na ressocialização, em tratar o criminoso de uma maneira romântica e esqueceu-se da sociedade das reais vítimas. Então a saída temporária de preso, ela só beneficia exclusivamente uma pessoa, o próprio criminoso. Então é a primeira vez que esse Congresso Nacional, que o Parlamento vai aprovar uma legislação pensando na vítima, aliás, não na vítima, nas centenas de milhares de vítimas que foram feitas ao longo de tantos e tantos anos que existiu a saída temporária, além do aspecto imoral, que nós temos criminosos que mataram os próprios pais e são liberados nos dias dos pais, ou aqueles que mataram crianças e são liberados, os próprios filhos são liberados no dia das crianças. Nós temos artigos científicos, como por exemplo, que foi produzido pelo Major Rodrigo Vilardi, que trabalha conosco na Secretaria de Segurança Pública, é mestre e doutor em Direito Penal,
comprovando cientificamente que no período das saídas temporárias, o índice de criminalidade aumenta demasiadamente. E, além disso, tem uma parcela daqueles que não voltam. E, às vezes, quem quer passar uma informação pode passar de duas maneiras, né? Se a gente falar assim, não, mas o percentual é baixo, são só 7, 8% que não voltam. Só que no número absoluto de mais de 35 mil presos que são liberados em São Paulo, em média, é um número absurdamente grande. São milhares de presos, quase 2 mil presos, que às vezes não retornam para os presídios. Eu fiz essa conta do ano de 2003 até o ano de 2023, só presos do regime semiaberto que foram beneficiados pela saída temporária e não voltaram para o sistema prisional, foram mais de 128 mil criminosos. Então, acho que está mais do que na hora do Congresso Nacional se posicionar de maneira técnica, sem ideologia, colocando esse tema com a relevância que ele merece ter, mas pensando dessa vez, essa única vez, eu acho, nos últimos anos, que a gente vai pensar na vítima e na sociedade. Deputado, o senhor está agora como deputado federal, mas é secretário da Segurança de São Paulo e saiu recentemente o relatório da ouvidoria das polícias apontando execuções sumárias durante a Operação Escudo, abusos de autoridade de policiais militares. Além disso, o Instituto Sou da Paz liberou alguns dados mostrando que houve um aumento da violência na Baixada Santista durante a Operação Escudo. A Secretaria de Segurança Pública deve repensar os métodos dessa operação, deve fazer alguma mudança? Esses casos de execução sumária serão investigados? Primeiro dizer que não passam de narrativas, tá? O que falam aí, casos de execução sumária, ouvidoria, instituto que o senhor acabou de mencionar aqui, são relatos, narrativas que não encontram nenhuma sustentabilidade real com os fatos que estão acontecendo. Primeiro que não é que eu vou investigar, é que naturalmente para qualquer confronto em que um policial se envolva no estado de São Paulo, nós temos 2 inquéritos policiais em curso, o inquérito policial militar, aliás, 2 inquéritos, o inquérito policial militar e o inquérito da Polícia Civil. Nós temos a participação do Ministério Público e depois o Judiciário dentro do processo. E ao contrário do que o senhor colocou aqui, dizendo que houve um aumento da violência, muito pelo contrário, a redução do crime de roubo, por exemplo, na Baixada Santista, foi mais de 33% de queda de indicadores de roubo. Então, o que está havendo hoje em São Paulo é um combate real ao crime organizado, com a utilização de inteligência policial, com alvos do crime organizado que estão sendo monitorados, e nosso objetivo é óbvio que é realizar a prisão. Eu sou o maior interessado em que não haja confronto nenhum com nenhum policial. Eu não quero ter que participar de um sepultamento de um policial militar, entregar uma bandeira para um familiar de um policial. Agora, o que nós estamos fazendo nunca foi feito. Sempre se negligenciou a existência do crime organizado em São Paulo. E sob a nossa gestão isso não vai acontecer. Muito pelo contrário. Criminoso que atirar em policial, a gente vai investigar, vai qualificar e vai fazer de tudo para prender esse criminoso. Agora, se ele atirar aos nossos policiais, eu espero que o policial saia com vida desses confrontos. E para finalizar, só para fazer uma analogia bem técnica a respeito desse argumento que diz que a violência aumentou, infelizmente os confrontos eles aumentaram, porque nós estamos combatendo o crime organizado. Mas foi exatamente no ano que houve aumentos de confrontos que houve a maior redução histórica de homicídios no estado de São Paulo. Prova que a nossa estratégia na gestão veio dando muito resultado. E, além disso, a população, aquela a quem nós devemos prestar contas, né? A população da Baixada Santista, inclusive, recentemente avaliou o governo do governador Tarcísio de Freitas, saltou de 62% de avaliação positiva para 72%. Então, a gente vai continuar combatendo o crime organizado e nós não vamos negligenciar. E, claro, se houver alguma informação real de que houve qualquer desvio de conduta, os órgãos correcionais da Polícia Civil e da Polícia Militar, claro que vão receber eventuais denúncias. O fato é que, até hoje, elas não chegaram aos órgãos correcionais. Secretário, só a título de informação, os dados são de agosto e setembro de 2023, em comparação ao mesmo período de 2022. O que eles apontam, o Instituto Sou da Paz, aumento de 84% nas tentativas de homicídio, 335% nos roubos de carga, que saltaram de 20 ocorrências para 87 ocorrências. São só os dados do Instituto Sou da Paz. Luciana, a palavra está contigo. Tá. Não, deixa só para corrigir, claro, eu não posso analisar um período, né? Eu estou analisando aqui a minha gestão durante um ano e eu comprovo para o senhor e para quem estiver nos ouvindo que a nossa gestão apresentou a maior redução histórica de indicadores criminais.
Bem, deputado, gostaria de agradecer, então, novamente a presença do senhor. Deve ser analisado, então, né, logo mais o projeto das saidinhas. Amanhã o senhor já retorna, né, como secretário. Tá ótimo. Lu, a gente queria continuar a entrevista. O deputado tem um pouquinho mais de tempo para esclarecer mais dúvidas. Deputado, tudo bem? Ele tem que ir, desculpa, a gente não sabia do tempo limitado. Deputado, tá bom. Obrigada, então, pelo tempo aqui no Bastidores CNN. Luciana Amaral, sempre ativa. Muito obrigada também por essa ajuda, Lu. A gente segue daqui discutindo o assunto com os nossos analistas em instantes.